meus amores! Estamos aqui no nosso terceiro dia do Código do Engajamento. Muitos de vocês já me mandaram mensagens enlouquecidos. Lívia, que aulas são essas? Eu não tô acreditando no que eu tô aprendendo. E é muito bacana porque eu vi pessoas falando, olha, eu aprendi em 1 hora de aula mais do que eu já tinha aprendido no ano passado inteiro. Então, assim, hoje vai ser um daqueles dias que vocês vão sair daqui chocadas. Chocadas e chocados. Não vou excluir nossos queridos homens que estão aqui também. E vocês vão sair daqui chocados. Com o que, Lívia? Como que funciona os stories do Instagram? Vocês sabiam que tem um algoritmo para os stories do Instagram também? E ele é totalmente diferente do feed e totalmente diferente do Reels que vocês aprenderam nos outros dias. Então deixa eu ver quem tava aqui ontem. Vamos mandar aí foguetinho para eu ver quem tava aqui ontem com a gente e quem tá aqui todos os dias. Quem não perdeu nenhuma aula, essa pessoa é compromissada. É ela que vai bombar no Insta em 2023, não é mesmo? Ó, vou colocar aqui o título da nossa live, que eu estou esperando vocês entrarem e me falar quem estava aqui ontem. Deixa eu colocando aqui, organizando tudo. Já pegaram papel e caneta para anotar, porque vocês vão ficar... Vai ter alguns cálculos, algumas fórmulas super fáceis, mas que vocês vão precisar anotar, vão precisar tirar print. Manda todo mundo que tá aí perto de você fazer silêncio, que agora é sua hora. É o seu momento de ter stories que conectam de verdade e multiplicar as views dos seus stories, tá? Então olha só quem tava aqui ontem: a Isadora, a Júlia Beatriz, a Cadê Camis estava ontem, a Edna, a Larissa. E olha, pra eu começar o conteúdo, eu só vou começar quando vocês enviarem para 3 amigos. Como que envia? Ai, tem que mostrar como envia. Olha só, gente. Aqui a gente tem esse foguetinho não, um avião de papel, tá vendo? Um avião aqui. É só você enviar para 3 amigos. E eu só vou começar o conteúdo quando vocês enviarem. Eu tô esperando, eu estou de olho, tá? Então, cuida. E olha só, vamos fazer aqui, para quem perdeu, para quem tá chegando agora, para quem não sabe o que que tá acontecendo, o que é que a Lívia tá falando aqui. Olha só o nosso cronograma. Segunda-feira eu decifrei o código do Instagram para vocês, como que funciona, né, o algoritmo do Instagram. Ontem a gente teve a mega aula de Reels virais, mostrando passo a passo para você viralizar. Só que não é viralizar de qualquer jeito, porque isso não vai ser bacana. Na verdade, vai te atrapalhar e sim viralizar para o público certo, né? Então é muito importante, até o que eu tô falando, que eu vou falar aqui hoje, é muito importante. Eu vou meio que voltar no tempo em algumas das 2 últimas aulas, tá? Para que vocês não se percam. Então, Lívia, se eu cheguei aqui hoje, eu perdi as 2 outras aulas, eu consigo entender o que tu tá falando? Pode ter certeza que sim, tá? Então, Lívia, eu perdi as outras 2 aulas, ó. A Vitória falou aqui, a primeira aula eu perdi. Não fique triste, porque se você perdeu, mesmo assim você vai ter um bom proveito das aulas de hoje e vai saber como multiplicar as suas views nos seus stories. Combinado? Olha isso daqui, a Gabi falou assim, eu enviei para 15 amigas empreendedoras e elas já estão aqui. Parabéns, Gabi, ó. Palmas pra Gabi, gente. Que top, parabéns. Você arrasou. Tenho certeza que suas amigas vão ficar muito felizes com o que elas vão aprender aqui hoje. Então, vamos lá para o nosso mega conteúdo, já que vocês já enviaram para as amigas. E vamos recapitular o que rolou nas 2 últimas aulas, tá? Como dominar o algoritmo do Instagram, os segredos dos Reels virais, os 5 passos para prender a atenção das pessoas e ter mais interações. Vamos fazer um combinado? Dê muito coração nessa live aqui, dê muitos coraçõezinhos, porque se eu ver que tiver muitos coraçõezinhos, eu vou pensar com a minha equipe, tá? Se eu deixo as 2 últimas lives que passaram, elas não estão salvas, não estão publicadas em canto nenhum, se eu deixo elas disponibilizadas para vocês por 1 dia, só para quem tá dentro do grupo de WhatsApp, tá? Então quem tá inscrito, Lívia, eu não sei nem que grupo de WhatsApp é esse, tá no link da minha bio, é gratuito para entrar. A gente tá enviando um e-book gratuito após a live também, com muita informação bacana. Então vale a pena você entrar no grupo de WhatsApp, se inscrever no link da bio. E aí, aqui ó, gente, o link da bio é o link que tá lá no meu perfil, na minha bio mesmo.
É só você entrar e se inscrever, é gratuito. E aí, se eu ver que tem muito coraçãozinho subindo nessa live aqui, eu vou falar com eles para liberar pelo menos por um dia para vocês. Mas não é garantido, vamos ver como é que vocês vão interagir aqui na live, tá? Então, olha só. Já viram que rolou? Mesmo assim, vocês vão conseguir tirar um mega proveito do nosso conteúdo. Não fiquem tristes quem perdeu. Então, vamos lá. Para quê, né? Para quê, Lívia? Ok. Por que eu tenho que fazer stories viciantes? Muita gente confunde as coisas e acha que ela fazendo stories, ela vai ganhar seguidores com isso. Você acha que se você postar stories todo dia, você vai ganhar seguidor com isso? Eu quero até ativar os comentários só para vocês me responderem. Se você já achou que você ia ganhar seguidores com stories. Me fale aqui de vocês, porque assim, gente, o Stories ele é um lugar de gerar relacionamento, não é um lugar de ganhar seguidores. Lívia, é impossível ganhar seguidores com Stories? Claro que não, existem algumas exceções raríssimas, né, de pessoas que os Stories são realmente tão viciantes, tão bons, que as pessoas começam a compartilhar aqueles Stories com os amigos e acaba que a pessoa ganha seguidores com isso. Mas não, gente, o Stories não é um lugar de ganhar seguidores. Tá? É um lugar de se conectar com a audiência, de ter relacionamento com a sua audiência. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês já compartilharam algum stories meu que foi útil para vocês de alguma forma. Se vocês estavam lá me assistindo, viram algo interessante que eu falei, e aí através disso vocês tiveram vontade de compartilhar aquele meu stories. E sabia que tem gente que compartilha teu stories não é só pra falar bem, né? Tem gente que compartilha stories pra falar mal também. É por isso que tem gente que faz polêmica no stories às vezes, age de forma agressiva, age respondendo, justamente pra gerar compartilhamento. Você pode se perguntar muitas vezes o que essa pessoa ganha sendo grosseira com seguidores ou fazendo essas polêmicas. E é justamente os compartilhamentos que eu vou explicar pra vocês que faz toda a diferença nas visualizações dos stories. Tá? Totalmente. Mas não é bacana porque você cria aquela inimizade com seus seguidores. Em vez de ter amizade, você cria inimizade. Então eu vou tirar os comentários. Já vi que vocês falaram aqui, ó. Já compartilhei vários. Ó, a Rafaele falou aqui. Eu vou desativar aqui os comentários para vocês prestarem atenção. Então, olha só. Né? O que são esses stories compartilháveis, Lívia, que você tá falando? São os que vão fazer você ganhar seguidores. Aqueles que as pessoas mandam no direct dos amigos para comentar sobre você. Você já enviou algum stories? Ou de alguma influenciadora que você segue? Né? Você disse assim, olha amiga, o que ela tá falando? Olha amiga, essa dica que ela tá dando. Eita, olha esse lugar incrível que ele tá, vamos! Quando você tá fazendo isso, até para falar mal, como eu falei para vocês, até quando você tá falando mal da pessoa, você tá ajudando no engajamento dela. Só em compartilhar, tá? Então, realmente ajuda, mas eu vou explicar que é muito além disso. Todo o algoritmo bem mastigadinho para vocês. Aí, Lívia, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de aparecer nos stories. Né? Eu não sei o que falar, eu abro a câmera, aí eu já me acho feia, ou então me acho boba. Eu acho que o que eu tô falando é besteira, que ninguém vai se interessar pelo que eu tô falando. Que a minha vida não é interessante, eu sou mãe, tenho meus filhos, meu trabalho o dia inteiro, passo o dia correndo de um lado pro outro. Como que eu vou parar pra gravar stories? Como que eu vou parar pra realmente ter esse relacionamento com as pessoas se a minha vida é tão corrida, se eu não tenho nada demais pra mostrar? Eu quero que você saiba que no futuro a sua vida pode até se tornar algo mais badalado, mais interessante, só que você não precisa ter uma vida mega interessante, mega badalada para estar postando stories. Então, peraí gente, que eu vou beber água, porque vocês sabem que eu tô com a gripe. Aproveita e beba também, quando eu estiver bebendo. E manda para 3 maravilhosas amigas. Então, o que acontece? Isso é uma coisa que eu recebo todo dia no direct. Ah, eu não tenho nada de legal pra mostrar no Stories. Não tenho nada de interessante pra mostrar no Stories. O que é que eu vou postar? Como ter ideia do que postar no Stories? Então, segunda-feira eu tava falando pra vocês que quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Então, você precisa ter um nicho, que basicamente é um tipo de pessoa que você quer atingir.
Não, Lívia, é muito difícil pra mim definir um nicho. Não é só difícil pra você, é difícil pra um monte de gente. Inclusive, isso é uma das maiores dúvidas que eu recebo no meu curso Mais de Influência. É uma das coisas que às vezes tem gente que consegue definir isso no mesmo dia, tem gente que passa uma semana, tem gente que passa um mês pra definir. Mas você tendo as estratégias certas, você tendo alguém te ajudando, você consegue definir. Só que é muito importante que você defina esse nicho. Então, o que é esse nicho? É um tema que você vai escolher. Por exemplo, o tema do meu perfil é te mostrar como crescer no Instagram, porque eu tenho muitos resultados nisso. Antigamente, quando eu não tinha resultado no Instagram, quando eu era uma pessoa iniciante, né? Eu comecei falando sobre moda aqui. Então eu escolhi moda, só que eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro, não tinha roupa, então eu pegava as roupas da minha mãe e transformava. E aí o meu Instagram, ele era basicamente um Instagram de DIY, que é de tutorial, faça você mesma. Eu pegava roupas velhas e transformava em roupas mais legais e diferentes. Era basicamente isso. Então, olha só, eu tenho um nicho desde o início. Enquanto as pessoas até hoje ainda estão pensando se devem ou não ter nicho, se isso é verdade ou se isso é mentira, se isso é mito, se isso é besteira, desde o início eu já tinha essa noção de que eu precisava ser reconhecida por algo. Quando a pessoa olha para a Lívia Brasil, ela tem que lembrar de alguma coisa. Não é à toa que eu sempre tô de rosa. Não é à toa que eu chamo minhas alunas de imparável. Não é à toa que o fundo é rosa. Você olha para o meu perfil, quase todas as minhas fotos eu tô de rosa e vermelho. Tudo isso é posicionamento, é identidade visual. Tudo é intencional. Quando eu encontro uma aluna na rua, ou uma seguidora na rua, ela já vem de rosa e vermelho. Eu lembro de um caso que eu tava em Londres, no meu hotel, e eu postei que tinha chegado em Londres. Era um hotel que eu estava fazendo parceria, um hotel bem famoso de Londres. E aí uma aluna, ela morava lá em Londres e ela foi ficar na frente do meu hotel, esperando eu sair. E quando eu saí, ela me viu, ela tirou o blazer rosa da bolsa. Cara, eu achei aquilo muito icônico, porque ela tava com a roupa na rua e ela tinha levado um blazer rosa caso ela me encontrasse para poder tirar uma foto comigo. Então, se eu não tivesse esse meu posicionamento tão forte, né, as pessoas, elas não teriam esses elementos que elas lembram de mim, como o nome imparável, como as cores, como certos elementos que eu vou deixando nas minhas linguagens, nos meus stories, nas minhas fotos, e elas vão remetendo a Lívia Brasil. Então hoje, quando a gente fala o meu nome, para quem já me acompanha e me conhece, é especialista em Instagram. Se eu falasse de cada coisa diferente todo dia, vocês não iam me ver como alguém que pode te ajudar em um assunto. Vocês iam me ver como uma blogueira qualquer, que fala cada dia de uma coisa diferente, né? Então no Stories é a mesma coisa. Quando você sabe para quem você está falando, quando você escolhe um tipo de pessoa específica, que vai ser um grupo, uma comunidade que você vai abraçar e você vai construir algo junto delas, você vai saber o que postar para essas pessoas. E não é o seu dia a dia. Vai ter dia que você vai postar o seu dia a dia, um dia que tá mais interessante. Amanhã é aniversário da minha mãe, por exemplo. É óbvio que eu vou querer postar algo do meu dia a dia amanhã. Só que se vocês perceberem, durante a semana inteira, eu faço posts nos meus stories relacionados ao tema do meu perfil, que é justamente como crescer no Instagram. Então, segunda-feira eu posso falar sobre stories, na terça eu posso falar sobre reels, na quarta eu posso falar sobre como fazer uma legenda, na quinta eu posso falar como ter fotos mais bonitas, tudo no universo do meu nicho. E aí, a mesma coisa para você. É por isso que eu tenho alunas que moram em casa ou que passam um dia trabalhando, tiram um dia da semana para produzir conteúdo e elas têm o que falar no stories, porque elas não precisam mostrar o dia a dia delas. Elas podem só falar sobre o nicho e mostrar o dia a dia de vez em quando. Vocês estão entendendo como que funciona? Você não vai precisar fazer da sua vida um Big Brother, um reality show, que você tem que falar tudo o que está acontecendo. Não precisa. Você pode ser pontual e estratégica. Então eu vou dar uns exemplos para quem não gosta de aparecer. Uma coisa bem comum no início, para quem tem muita vergonha, é usar imagens. Você basicamente pode passar o dia conversando com sua audiência só com imagem e texto. Nem todos os seus stories precisam ser vídeo. Inclusive, em vários momentos, eu prefiro fazer com imagem e texto, porque eu sei que a pessoa vai parar para ler o texto e vai prestar mais atenção. Então, eu peguei aqui um exemplo de um stories meu, feito com a imagem e texto. Tirei a foto ali, com filtro, né? Pra dar aquela melhorada, que não estava muito arrumada. E coloquei o meu texto bonitinho, bem decoradinho, etc. Lá no Imagem de Influência, eu ensino a vocês a fazer esses textos, essas sombras, a editar os seus stories, sem problema. E aqui coloquei uma enquete e tinha toda uma história que eu ia contando em texto. Lívia, eu tô muito ruim, nem com filtro tá dando.
não quero aparecer de jeito nenhum. Você pode usar imagens aleatórias. Isso é mais comum do que você imagina. Fotos antigas suas, fotos do Pinterest que remetam ao que está acontecendo. Vou dar um exemplo. Você é uma nutricionista e você está falando sobre um tipo de alimento que ajuda a emagrecer. Vou dar um exemplo. Dizem uma coisa que ajuda a emagrecer? Um chá. Termogênico. Aí você está falando a importância dos termogênicos. E aí você pode utilizar imagens, ou do termogênico, ou da receita, ou de uma coisa que você tirou, você fez foto aí no dia a dia, ou do Pinterest. E você pode ir escrevendo por cima disso e ir fazendo os seus stories. Então nem todo dia você precisa aparecer, colocar sua cara a tapa, porque às vezes a gente realmente não tá dando. Tá ali fazendo outras coisas, tá cansada, não tá a fim de se arrumar, mas também não quer ficar desaparecida das redes sociais. Outra coisa, você vai acabar pegando uma rotina. Eu já tenho essa rotina, que é sair tirando fotos de coisas aleatórias, justamente para na hora que eu for precisar escrever os stories, eu fazer. Então eu sempre tiro várias fotos assim no meu celular. Eu tô aqui no trabalho agora, já trabalho como influenciadora, trabalho como mentora. Então eu tô aqui numa reunião com papel, celular e o computador. Eu já tiro foto daquilo ali, mesmo que eu não vá postar naquele momento, porque depois eu posso usar isso como fundo dos meus stories. Então, vocês comecem a fazer isso. Comecem a tirar fotos aleatórias de momentos que vocês estão trabalhando. Depois vocês usam isso como fundo. Combinado? Combinado. E agora eu quero que você me diga, então, qual dessas é você, tá? Eu vou até ativar os comentários já para vocês me responderem, mas reflitam. Qual dessas é você? Primeiro, você é uma que se sente ignorada nos stories. Você fala, né? E se sente ignorada. Ou você e ninguém vota nas suas enquetes ou responde suas caixas de pergunta. 3, você até grava, mas logo você sente vergonha e tem vontade de apagar. E 4, você já é super comunicativa, super extrovertida, não tem vergonha, mas mesmo postando vários stories, não consegue aumentar as visualizações dele. Qual dessas 4 aqui é vocês, que eu quero ver o que mais tem aqui na nossa live, para eu analisar vocês e fazer a live baseado nisso. Então me falem aqui, mozão vai lendo enquanto eu bebo água. Enquanto eu vou lendo, eu preciso que vocês enviem para 3 amigas imparáveis. Psico Jéssica 4, Gleiciane 3, Ababi 3, Nadine 3, Maria Eduarda 3. Eita, tá bem disputado. Eu tô vendo bastante 4, exato. Tô vendo bastante 4, bastante 3. Tem alguns 1 e 2, mas a maioria aqui é 4. Então é uma pessoa que ela já não tem vergonha. Ela já não tem vergonha, né, de gravar, já sabe como se comunicar, só que ela não tem ali as interações necessárias, o que ela gostaria de ter. Deixa eu desativar os comentários pra gente voltar aqui. Então, olha só, a 4, ela já é comunicativa, não tem vergonha, mas mesmo postando vários stories, ela não consegue aumentar as visualizações. E isso é maravilhoso, porque hoje você vai entender como que o stories está funcionando agora. Porque ele não é mais igual como antes, né? Então, assim, mesmo que você não use ele para crescer, saiba que é essencial estar no stories. Tem uma pesquisa que mostra que o lugar onde mais se vende, onde mais ganha dinheiro, é nos stories. Lívia, eu não tenho nada para vender. Tudo, gente, que você está fazendo é uma venda. Se você é influenciadora, você vende as suas permutas, as suas parcerias, as suas publicidades, as suas fotos, os seus vídeos, a sua atenção. Se você é prestadora de serviço, você está vendendo espaços na sua agenda para ter sua clientela, né? Então, você é psicóloga, você... Ontem vi uma pessoa, Lívia, eu vendo quadros de alienígenas. Cara, você pode vender o que for, né? Mas todas as pessoas, elas estão se vendendo o tempo inteiro. Então, quem tem vergonha de vender, quem acha que vender é uma coisa ruim, tem que começar a abrir a cabeça para isso. Porque a influenciadora, eu já vi uma grande mentira na internet, que era uma frase assim, era uma pessoa que estava ensinando outras pessoas a serem influenciadoras, e ela dizia, influenciadora não é vendedora. Isso é a maior mentira do mundo, porque uma influenciadora que não sabe se vender e não sabe vender as coisas dos clientes, ela tá fadada ao fracasso. Porque nenhuma marca vai querer contratar uma pessoa que não dá resultado.
que não sabe como mostrar o produto dela da melhor forma, que não sabe como mostrar o estabelecimento da melhor forma. Então você precisa aprender a se vender, sim. E é nos stories que você vai conseguir fazer isso da melhor forma, de uma forma super natural. Porque ou coisa ruim é vendedor chato, é aquela pessoa que fica forçando ali a barra, né? Então assim, você não vai ser esse tipo de pessoa, inclusive com roteiro passo a passo. Gente, eu vou dar um roteiro no final dessa live pra vocês, passo a passo. Eu vou mostrar como que vocês podem ser super sutis nessa venda. Isso vai servir para lojistas, para influenciadoras que estão postando parcerias ou algo assim, quanto para prestadora de serviço que quer aumentar os clientes na agenda. Então esse roteiro vai servir para tudo isso. E vocês vão prestar atenção nesse roteiro, por quê? Porque ele vai ser o desafio de hoje, que no final eu vou explicar como é que vocês vão mandar. O desafio para ter o iPhone 14, que está aqui nas minhas mãos, que uma das pessoas que estão aqui nessa live hoje vão ser as ganhadoras do iPhone. Esse iPhone é basicamente porque eu quero que vocês apliquem, não deixem para depois. Porque eu sei que se vocês deixarem para depois, vocês vão esquecer. E eu quero que você saia dessa live hoje com o que você aprendeu, você já aplique amanhã nos seus stories, para que ainda esteja fresquinho na sua cabeça, você aplique certo para ter resultado e a partir disso você veja que é possível sim. Então, é um desafio que eu tô fazendo pro seu bem. E eu tenho certeza, né, que depois que você crescer no Instagram, você vai poder comprar quantos iPhones você quiser. Mas é bom a gente ganhar, né? Quem gosta de ganhar alguma coisa? Tu gosta, amor? Vou ganhar esse iPhone aí. Aí tu não pode, cada um não pode. Mas eu adoro ganhar coisa, minha gente. Quem não gosta, não é mesmo? Então olha só aqui sobre a conexão para vendas, tá? Então o Stories, ele realmente é o lugar que você mais vai vender. Por mais que ele seja um lugar que às vezes você tem menos visualização. Você tem mais visualização nos Reels, né? No Stories são bem menos pessoas, só que são pessoas mais próximas. Porque aquelas pessoas que te seguem, a maioria nem te acompanha, nem lembra de ver teus posts. A dos Stories são pessoas mais próximas de você. Então, Lívia, o que é ser forte nos Stories? Os seus Stories, eles não são entregues para todos os seus seguidores, isso é óbvio. Mas ainda tem gente que chega pra mim, eu tenho 1000 seguidores e minhas visualizações dão 200. E a pessoa acha que isso é ruim. Ela acha que, tá errado, porque deveria ter 1000 visualizações, porque o Instagram deveria entregar para todos os seguidores. Só que isso não existe, gente. Não existe. Então, lembra da lógica do algoritmo que eu falei para vocês? Que quanto mais seguidores, menor a porcentagem desses seguidores de entrega. Não quer dizer que sua entrega vai ser menor. Quer dizer que a porcentagem das pessoas que te seguem vai ser menor. E aí, eu vou mostrar aqui para vocês um estudo que mostra exatamente qual é o normal da taxa de engajamento. Aqui tá em inglês, vou traduzir para vocês. Então, esse é um estudo feito com milhares de contas de pessoas que criam conteúdo, que postam muito na internet. E o primeiro aqui são contas de 5 a 30 mil seguidores. Essas contas têm uma média de entrega de 4,72%. Contas de 30 a 60 mil seguidores têm uma média de entrega de 4,25%. De 60 a 100 mil, 4%. E de mais de 100 mil seguidores, 4,14%. Só que acontece que quanto maior a conta, menor vai caindo. Então, contas com milhões de seguidores, teve até um caso recente do Whindersson Nunes. Quem conhece o Whindersson Nunes? Ele é o maior humorista do Brasil. Tem lá quantos milhões de seguidores? Olha aí, ele vai conferir. Quantos milhões de seguidores tem o Whindersson? E o Whindersson tava falando o seguinte: nossa, igual a vocês. 58 milhões. 58 milhões, minha gente. Se 100 mil seguidores já é 4%, pouco menos, imagina com 58 milhões de seguidores. Só que eu quero que você entenda que 1% de 100 mil seguidores é uma coisa. Agora, 1% de 58 milhões é muita gente, não é mesmo? Por mais que a porcentagem diminua, continua sendo muita gente visualizando os stories dele. E ele tava reclamando o seguinte: olha, quando eu posto stories com besterol, contando minhas piadas, eu tenho uma entrega X. Aí ele falava lá o número, que era uma média de 3 a 5% dos seguidores dele. Agora, quando eu posto publicidade, quando eu faço propaganda nos meus stories, eu tenho uma entrega Y, que era mais ou menos 1% dos seguidores dele. Irmão, faz 1% aí de 58 milhões, né? Vamos fazer aqui na calculadora, vamos fazer, porque é muito número pra gente entender. Então, deixa eu botar aqui, caber 58 milhões. Quem quer ter 58 milhões de seguidores, coloca o coração aqui. Amém, Senhor.
Então, olha só, vezes 1% dá 580 mil views. Então, ele dizia que quando ele estava fazendo publicidade, os stories dele batiam ali em média 500, 600 mil views. E quando ele estava postando outras coisas, dava praticamente 2 milhões de visualizações ali nos stories, né? E aí você olha e diz assim, cara, 1% é muito pouco. Por que o Instagram só entrega para 1%? Gente, tem noção do que é 2 milhões de pessoas vendo seus stories? É um sonho de princesa, não é mesmo? Então, eu quero que você entenda que não, o Instagram não vai entregar para todos os seus seguidores. E quanto maior a sua conta vai ficando, a porcentagem diminui. Só a porcentagem. Mas não quer dizer que você vai diminuir as visualizações. Deixa eu beber água. Vou colocar aqui para vocês. Então, tirem print. Quem não tirou, tira print. Pra não esquecer isso aqui. E aí você vai fazer o cálculo. Lívia, como eu calculo isso? Deixa eu ver se eu coloquei a fórmula aqui, senão eu explico pra vocês rapidinho na calculadora. Ó, coloquei? Coloquei. Não. Coloquei não. Então deixa eu explicar pra vocês na calculadora como é simples. Uma pessoa que tem 10 mil seguidores, ali dizia que era 4, quantos por cento? Deixa eu ver de novo. 4,72? Então, olha só, a pessoa que tem até 10 mil seguidores, né? Eu vou colocar aqui, 10 mil na calculadora. Vezes 4,72%, ela teria uma média de visualização de 472 pessoas vendo os stories dela. Então, se ela tem ali uma pessoa que tem 10 mil seguidores e ela tem 500 pessoas visualizando, ela está na média normal. Na média normal de entrega. Você vai dizer, Lívia, eu tenho 10 mil seguidores e tenho 1000 views nos stories. Maravilhoso. Você ainda tá na média normal, porque é até uns 10% mais ou menos, tá? Que uma pessoa de 10 mil seguidores tem de entrega. Agora você tem 100 mil seguidores. Vamos lá. 100 mil seguidores, só que é só 4%, né? Vezes 4%, você vai ter uma entrega de 4 mil pessoas vendo seus stories mais ou menos diariamente. Então, se você achava que você ter 100 mil seguidores e 4 mil pessoas visualizando seus stories estava ruim, pode parar de se comparar, pode parar de sofrer, pode parar de chorar, porque isso na verdade é o normal. Então eu não acho que você tá muito mal por causa disso. Lívia, é todo dia que minhas visualizações vão bater igual? Não. Vai ter dia que sua visualização vai dar 1000 views. E vai ter outro dia que sua visualização vai dar as 4000 views. E isso tem tudo a ver com o que você tá postando. E justamente o que é que está nos seus 2 primeiros stories. Sério, Lívia? Quer dizer que depende do que eu posto? Eu pensei que era o Instagram que entregava meus stories, se ele tava afim ou não. É tudo a ver com o que você posta no stories. E eu vou te explicar agora sobre isso. Vocês estão gostando da live, gente? Dá coraçãozinho aí pra mim. Se vocês estão assim, meu Deus, eu pensei que meu engajamento tava todo lascado. Explodiu na cabeça. Então, olha só. Vamos aprender sobre a bendita da retenção. O que é essa retenção? Pelo amor de Deus, Lívia. É quantos por cento dos seus seguidores que iniciam seus stories vão até o final. Deixa eu explicar. Você postou 10 stories hoje no seu perfil. E aí, você vai ver que os 2 primeiros stories que você postou tem muito mais visualização. Às vezes tem até o dobro de visualizações do que o último. Tô mentindo ou tô falando a verdade? Já percebeu isso? Às vezes você começou o dia ali, o primeiro tem ali 100 visualizações. Só que o último que você postou no dia tem 20. E aí você fica, nossa, tipo assim, por que tem essa diferença, né? Por que nem todo mundo chega até o final? E aí tem tudo a ver, essa retenção, que é a quantidade de pessoas que você segura até o final, é o que faz o Instagram entender se é bom ou não. Então deixa eu beber minha água. Vão lendo aqui isso que tá na tela e vão tirando um print pra você não perder essa informação. Isso aí é o ouro, é o ouro. Então, olha só, quanta porcentagem, né, dos seus seguidores que iniciam vão até o final? Deixa eu explicar essa fórmula. Aqui no início tem o quê? Número de espectadores que viram a sua última história, que é o seu último stories. Lembra que eu falei do exemplo? 20 pessoas chegaram até o final? Lá embaixo aqui, número de espectadores que viram a sua primeira história. Começou com 100, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar 20 em cima, fazer aqui na calculadora também. Você vai colocar 20, que foi as pessoas que chegaram no final,
dividido por 100, que era a quantidade de pessoas que tinha no início, 0,2 vezes 100. 20% a taxa de conclusão, certo? 20% deu sua taxa de conclusão. Então, quer dizer que você começou com 100 e no final estava com 20. Então, a sua taxa de conclusão foi 20%. Vamos dizer que no outro dia, você vai postando stories. E aí, no outro dia, você conseguiu segurar melhor as pessoas até o final. A narrativa dos seus stories estava mais interessante. E aí, você teve uma taxa de conclusão de 60%. Porque você começou com 100 e no final tinha 60 pessoas assistindo. Então, cara, foi 3 vezes a quantidade de pessoas que chegaram até o final. Ou seja, sua retenção aumentou e o Instagram entendeu que os seus stories estão muito mais interessantes hoje. E hoje é um dia que ele vai entregar muito mais. Então, eu quero que você entenda que é normal você ter uma queda na sua taxa média de até 30% a partir do 4º story seguido. Isso é super normal. Por exemplo, inclusive foi uma pesquisa também com todos os influenciadores. A mesma empresa que fez a pesquisa internacional com os influenciadores para saber aquela porcentagem que eu falei no início para vocês, de 4%, 3%, eles também analisaram isso. Vamos analisar, quando o influenciador começa as stories deles, quantas pessoas chegam ali no meio? Em que momento que elas saem? Tipo assim, qual é o número dos stories dela que ela sai muito? Tipo, as pessoas cansam de pular e saem logo. E vão para a próxima pessoa ou saem do aplicativo. Eles começaram a analisar. Justamente porque isso era uma grande agência que fazia parceria com influenciadores. Então, quando uma marca paga o influenciador para publicar um stories, ele simplesmente quer que esse stories dê mais dinheiro ou dê mais resultado para a marca, não é mesmo? Então, como ele quer isso, ele vai fazer com que esse influenciador poste no melhor horário do dia. Então, muitas marcas, às vezes, querem escolher até o horário que você vai postar o stories divulgando ela. E agora, sabendo desses dados, eles sabem que se o influenciador posta a divulgação lá no final do dia, depois que ele já fez 200 mil stories, a chance da marca ter retorno é muito menor. Porque a chance de ter pessoas que chegam no final desses stories vai ser, assim, 3 vezes menos. Então, eles fizeram essa pesquisa e viram que, na maioria dos perfis de influenciadores do mundo todo, apenas eles tinham uma queda de 30% a partir do 4º story seguido, tá? E mais, eles analisaram que as pessoas que chegavam até o 4º story, que chegavam até esse momento, eram as que mais ficavam. Então aqui, ó, a taxa de saída é quando um usuário abandona o conteúdo do perfil e tem um pico entre o 1º e 2º stories e segue diminuindo até o 6º. Ou seja, o pico de atenção é nos seus 2 primeiros stories do dia. Anota isso. O pico de atenção é nos seus 2 primeiros stories do dia. Por isso, se os seus 2 primeiros stories forem desinteressantes, forem bestas, dificilmente a pessoa vai continuar para assistir os próximos. Então, às vezes você está deixando a melhor parte do teu conteúdo, o momento mais legal, a informação mais top, lá pro 10º stories que você fez no dia. Sendo que as pessoas não vão nem chegar até lá, porque elas já saíram nos primeiros. Você posta qualquer besteira nos primeiros aleatórios, né? Acordando com a cara toda amassada, falando nada com nada. E aí, deixa a parte realmente boa, a parte interessante lá pro final. E aí acaba que as pessoas não chegam. Deixa eu ativar os comentários. Me fale o que vocês estão achando até agora do conteúdo. Vai lendo aqui os comentários quando elas começarem a falar. O que vocês estão achando? Vocês já sabiam de tudo isso que eu tô falando? Ou é novidade? É novidade pra vocês ou não? E aí, amor? Fiz hoje, kkkk, corações, amiga maravilhosa. Apaga todos, maravilhoso, tô aprendendo muito, amando, muita novidade. A Valentina falou sim, a Vanessa aprendendo muito, agora começou a aparecer pra mim. A Miri falou que é novidade, todo mundo tá falando que é novidade. Que não sabia disso, não é mesmo? Então, assim, realmente a maioria das pessoas não sabe disso. Por isso que elas saem postando stories do que vem na cabeça delas. E tipo, tô afim de postar e posta coisa aleatória e não tem tanto retorno. Às vezes você passa o dia inteiro postando stories, é cansativo. Você faz 100 stories
E você poderia ter muito mais retorno se você estivesse fazendo stories da forma certa. Então, você às vezes com 10 stories que você tá fazendo no dia, você tem um retorno maior, porque você conseguiu alcançar mais pessoas. Muito mais pessoas, tá? Então, com o roteiro que eu vou dar aqui hoje na live pra vocês, vocês vão começar a entender essa forma estratégica de fazer. Deixa eu mostrar onde que você consegue olhar a porcentagem. Olha só, o Antônio da Silva, que ele falou aqui. Sou aluna e recomendo demais o curso da Lívia, arrasou. Bravo. Aí a Carolina, em 3 dias aprendi muito mais do que em anos. A Valquíria, vixe, eu vou apagar os meus, misericórdia. Mulher, te acalma. Existe até o momento certo de você apagar e o momento de você não precisar apagar. Você vai aprender hoje, não sai apagando enlouquecida os seus stories, não, tá? Então vamos lá aqui para você entender tudo isso. Olha só, o que é as saídas? Vou explicar para você agora. Lá nos seus stories, você consegue ver as visualizações. E aí você vai descendo os insights, né, pra ver. E tem um monte de número que vocês muitas vezes não sabem o que é. Compartilhamento, você já sabe que é alguém que compartilhou no direct do amigo pra falar sobre esse seu stories. Respostas é a quantidade de pessoas que falou com você no direct. Então, a quantidade de respostas que esse stories teve. Visitas ao perfil. 1.585 pessoas visitaram o perfil a partir desse stories. Cliques no site, é quantas pessoas foram lá no meu perfil e clicaram no meu site. Impressões, a quantidade de vezes que esse story foi visto. E o alcance, né, que é contas alcançadas, é a quantidade de contas únicas que visualizaram esse stories. Ou seja, 122.192 pessoas visualizaram esse stories. Seguidores é quantos seguidores você ganhou com esses stories. Ganhei 20 seguidores, ou seja, mostra que dá pra ganhar seguidor com stories, não é mesmo? Só que é muito pouco comparado ao que reels e postagem dá. Aqui é um lugar de relacionamento. E aqui que tá a parte valiosa, que é o voltar, toques para avançar, próximo stories e saída. Presta atenção nisso aqui. Olha só, o que é as saídas? É a quantidade de pessoas que saíram do teu stories. O toques para avançar é a pessoa realmente avançando. Ela continuou no teu stories, no stories da Lívia Brasil, só que ela foi pro segundo, ela foi pro terceiro, ela foi pro quarto. O voltar é quando ela tava passando, ela disse, nossa, peraí, eu acho que eu não li direito, deixa eu voltar pra ver de novo. Aí ela volta. E as saídas é quando a pessoa saiu, ela tava no teu stories e ela pegou e deslizou pra sair. Isso pode ser ela saindo do stories. Então ela tá indo lá pro feed, ela foi ver um reels, ou ela desligou o aplicativo, né? E o próximo stories, Lívia, é o quê? O próximo stories é quando a pessoa tava no teu stories, e aí vamos dizer que tava o Cadu. Aí ela pegou e fez assim, ó, pra ir pro outro perfil, pra ir pro outro stories do perfil. Vocês entenderam? Então existem essas diferenças. E por que que o saídas é tão importante? Porque o Instagram, lembra do que eu falei segunda-feira? O que é o ativo mais valioso para o Instagram? É a quantidade de tempo que a pessoa passa no seu perfil. E a quantidade de tempo que você consegue prender as pessoas. Então, se as pessoas começam a assistir teu stories, elas já saem imediatamente, ou elas estão avançando muito, elas não estão continuando, teu stories não está sendo interessante para elas. Olha a quantidade de views que teve esse story, 122 mil views, ou seja, 122 mil pessoas. E só 8 mil saíram, ou seja, só 10% saíram, então foi pouco. Então, nesse dia, minhas visualizações deram altas, porque foi um dia que os meus stories estavam interessantes e as pessoas continuaram. E detalhe, dá pra vocês verem a miniatura aqui? Era um texto. Era uma tela preta e um texto. Pra você ver que às vezes, mas eu não tô viajando em Dubai que nem a Lívia. Eu não tô passando o ano novo em Paris, pra ela é fácil. Não, eu passo em Paris agora, que eu tenho dinheiro por causa do Instagram. Só que no início eu não tinha. E até hoje eu continuo usando textos, eu continuo usando estratégias para ter visualização, independente de onde eu estou. Eu posso estar na minha casa, doente, gripada, que nem eu tô aqui, como eu posso estar no melhor lugar do mundo. Mas o ideal é que você consiga ter visualização de qualquer lugar. Justamente porque você sabe utilizar os stories, tá? Então a saída, gente, ela é isso. E você vai ter que lutar aí pra diminuir essas saídas. É isso que faz o stories entregar mais o seu conteúdo. E a segunda coisa que mais faz o stories entregar seu conteúdo é interações. Então são ações a partir de um stories, como voltar no enquete, reagir, responder no direct,
Você precisa entender essas ferramentas, mas o mais importante é entender de pessoas e se importar com elas. Porque às vezes as pessoas livem e ninguém vota na minha enquete. Eu coloco a caixinha de pergunta e ninguém me manda pergunta. Eu fico muito triste. E aí eu te pergunto assim, né? Já que você tá falando isso, eu te pergunto. Por que as pessoas iriam te perguntar algo? Essa foi forte. Não, assim, por que elas iriam encher tua caixinha de pergunta perguntando sobre a tua vida? Você dá motivo pra isso? Eu vejo influenciador que acorda, aí coloca uma caixinha de pergunta e escreve assim, vem. Pra onde? Na caixinha, pra onde? Eu escrevi isso na pergunta, pra onde? Eu boto um emotion de foguinho. E não escreve nada, não gera narrativa, não gera nada. Aí o povo vai escrever o quê? Às vezes a pessoa até queria conversar contigo, cara, mas tu não tá dando assunto. Sabe aquela pessoa chata que tu senta na mesa pra conversar e tu não tem o que conversar com ela, tu não sabe nem o que perguntar? Então você tem que dar assunto, dá pano pra manga. E você entendendo que você introduzindo o assunto, você deixa as pessoas já sabendo o que te perguntar. E vocês vão ver isso no roteiro que eu vou dar aqui no final da nossa live. Porque vocês vão introduzir o assunto e só depois disso é que você vai pedir algum tipo de interação. Porque ninguém vai te ajudar, ninguém vai interagir contigo só porque tu quer ser blogueiro, só porque tu quer ser influenciador, só porque tu quer ficar famoso, porque tu quer ter seguidor. Ninguém. As pessoas estão ocupadas vivendo a vida delas, a correria delas, o trabalho delas, e elas não vão parar pra interagir contigo só porque tu quer. Você vai se fazer uma pessoa interessante para que as pessoas não tenham escolha a não ser interagir contigo. Essa é a meta. A meta é que a pessoa fique seduzida pelo teu conteúdo. E a partir disso, elas te enchem tanto de interação que tu não consegue nem acompanhar. Combinado? Então é isso que vocês têm que mudar na cabeça de vocês. Ninguém vai só ajudar. E para isso você precisa entender que pessoas são extremamente importantes. Antigamente, eu tinha 1000 pessoas. Passei muito tempo aqui postando todo dia, vários anos. Como eu falei pra vocês, eu tô há 9 anos na internet, é muito tempo. E no Instagram. E nos primeiros anos eu não crescia nada, porque eu só postava todo dia sem parar. E eu não sabia o que eu tava fazendo, então passei anos e anos sem crescer. Assim como eu vejo pessoas que mandam aqui mensagem, nossa, eu tô há 6 anos no Instagram e não cresço. Quero desistir. Justamente porque, como eu, você tá errando. Que é ficar postando todo dia, sem mudar nada na estratégia. Me fala, como que tu vai chegar em um novo lugar, em um novo patamar, ter novos resultados se tu tá fazendo a mesma coisa todo dia? Se tu não pra pensar no que tu tá fazendo no automático. Todo dia tu posta o que vem na tua cabeça e tu não pra pensar no que tu tá fazendo. Aí tu quer que amanhã, do nada, teve uma sorte grande. Eita, estourou. Do nada. Sem tu ter mudado absolutamente nada no teu conteúdo. Não existe isso. Então quando eu peguei e disse, olha, eu que tenho que fazer as coisas mudarem. Então eu vou estudar, vou analisar vários perfis, vou analisar um monte de histórias das pessoas, vou analisar as pessoas que mais bombam, vou estudar pra caramba e vou valorizar quem já tá comigo. Então eu quero que você entenda, eu tinha 1000 pessoas e eu não valorizava. Quando eu já tava assim blogueira por vários anos, eu tinha 1000 pessoas, 1000 views nos meus stories. E eu dizia, nossa, eu tô há anos com 1000 views e nunca aumenta. Já tá há anos que eu passo aqui nada. E aí começou a ficar menos, aí começou a dar 800, depois 600. Aí eu, nossa, em vez de crescer minhas views, tá aí diminuindo. Que droga. Só que eu não tava valorizando aquelas pessoas. E aí você fica olhando pro número e você fica assim, então eu não vou mais fazer stories porque não tá entregando. Então eu não vou me dedicar nesses stories porque não tá entregando. E aí você vai ficando cada vez pior nos stories, sua entrega vai caindo cada vez mais. E foi a partir do momento que eu comecei a valorizar as pessoas que estavam ali comigo, realmente prestar atenção no que elas estavam falando, que eu comecei a crescer, e crescer, e crescer, e crescer. Então, hoje, olha isso aqui, é inacreditável. Tem dias que meus stories têm mais de 100 mil visualizações. Quando você coloca numa sala e você imagina isso, você vê assim 1000 pessoas, você tem 1000 visualizações no Reels, você tem 1000 visualizações no Stories e você acha poucas pessoas.
Só que isso é um teatro lotado. Imagina todo dia um teatro lotado vendo tua vida. Um teatro lotado vendo teu trabalho. Um teatro lotado vendo teus produtos. Um teatro lotado vendo tuas parcerias. Imagina no dia que tu chegar num estádio. Eu chego a ficar arrepiada. Tem dia que dá mais 100 mil pessoas, tem dia que dá 150 mil pessoas nos meus stories. É um estádio lotado me assistindo. Que loucura. Envia pra pessoa que você gostaria que tivesse. É verdade. Envia pra ela. Então, assim, a Shakira. Me senti a própria Shakira. Cantando para um estádio lotado, não é mesmo? Mas isso só vai acontecer quando você mudar suas estratégias, você for intencional. Então, olha só aqui um exemplo, ó. Não veja visualizações como simples números, veja como pessoas. Aqui tem uns stories meu com 173 mil views, 156 mil views, 162 mil views. E você vê que são stories do dia a dia. É a Beyoncé. Só que todos são pensados, por incrível que pareça, por mais besta que pareça, o stories, eles são pensados. E eu quero te falar sobre as interações. Olha só aqui essas interações. Eu tô te mostrando a quantidade de interações, que é o quê? Respostas no direct, compartilhamento, que os meus stories deram em um mês. Então, um mês, a quantidade de respostas, eu recebi 44.692 directs. Imagina pra responder isso, meu povo. É impossível, né? Vai ter um momento que você vai crescer tanto, que nem que você queira responder todos os seus directs, você consegue. Porque é humanamente impossível. É praticamente, se um mês tem 30 dias. E se eu recebi 44 mil directs nesse mês, é mais de 1.000 directs por dia. Ou seja, eu teria que passar o dia inteiro respondendo para conseguir dar conta, não é mesmo? E compartilhamentos, 11 mil compartilhamentos. A partir disso, aumenta as visualizações com os compartilhamentos e também posso ganhar novos seguidores a partir desses compartilhamentos. Eu quero te mostrar a quantidade única de cada stories. Tá vendo aqui essas fotinhas? Tem um número, não tem? Nelas. Então tem um stories que só esse stories deu 5.607 directs. Tem outra stories que deu 4.500 directs. Outra stories que deu 2.742 directs. O que eu fiz para que esses stories dê tanto direct assim? E aí vocês vão aprender isso. Quem tá animado? Quem tá animado? Ai, eu amo. Então, só tempo e persistência não é o suficiente. Não adianta. Ontem eu dei um ótimo exemplo no meu stories. Uma pessoa falando assim, tô há não sei quantos anos tentando crescer e não consigo. Aí eu falei, imagina tu, sem a ferramenta e sem o conhecimento, tentando furar uma parede com a tua cabeça. Aí tu vai ficar batendo a tua cabeça na parede. Tu pode bater por um ano inteiro. Tu vai ficar com dor de cabeça ou no mínimo tu vai ter hemorragia cerebral. E tu não vai conseguir furar essa parede com a tua cabeça. A não ser que tua cabeça seja de madeira, ou seja, de pedra. Mas é impossível. Então, para você furar a parede, você vai precisar de uma marreta, de uma ferramenta. E de como utilizar essa ferramenta. Como que eu utilizo essa marreta? Em menos de 1 minuto você teria a parede furada e quebrada. Mas sem as ferramentas certas e sem o conhecimento, você pode passar o resto da vida tentando. Você só vai se machucar, você vai ficar cansado, você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso e não vai conseguir ter os resultados que você quer. Então não é persistência, não é ficar só tentando todo dia. É realmente saber como fazer. A prática ajuda? Ajuda. Mas não adianta praticar o que está errado. Concorda comigo? Concordo. Né? Então vamos lá. Agora, eu quero te ajudar a criar as narrativas dos teus stories. Os stories, eles sempre precisam, gente, ter um início, meio e fim. Um início, meio e fim, Lívia? Sim, um início, meio e fim. Você vai aprender a explicar melhor as coisas para as pessoas. Em vez de você acordar, postei aqui meu café. Aí daqui a 2 minutos, você já tá lá no meio da cidade, no centro da cidade, no meio de uma loja. E você tá falando como se todo mundo que te seguisse entendesse o que você fala. Vou dar um exemplo. O Cadu, ele é meu marido. A gente tá junto há 6 anos. Tem pessoas que chegam nos meus stories hoje e não faz a mínima ideia que eu sou casada. Não faz a mínima ideia quem é o Cadu. Nunca nem vi o rosto dele. Muitos de vocês estão aqui na live, pode ser que não tenham visto. Quem me acompanha há alguns meses sabe quem é o Cadu, sabe que eu sou casada, sabe quem eu sou. Mas muita gente chega do nada. Então eu sempre tenho que imaginar que quem está assistindo meus stories não me conhece. Não me conhece. Para que elas não fiquem perdidas na história. E aí eu tenho que deixar as coisas explicadas. Vou dar um exemplo. Vou mostrar aqui o planner.
Se eu apareço aqui... Então, gente, é porque vocês sabem, né? Que o Planner, lá dentro, a gente fala sobre o Create, que é uma ferramenta muito top. Eu já tô explicando, né? Não devia explicar nada. Que é como as pessoas fazem stories. Elas não explicam nada, elas acham que todo mundo sabe da vida dela. Então, eu vou tentar fazer errado, porque eu já tô tão acostumada a fazer o certo, que é difícil pra mim. Gente, olha só. Esse aqui é o Planner que eu escrevi e ele tem um Create dentro, né? Que vocês já sabem como funciona. E aí, é isso. Eu tô aqui criando meu conteúdo. Dá pra entender? O que de acho é Create? O que é que esse Planner que essa louca tá falando? Eu cheguei hoje, eu não faço a mínima ideia do que ela tá falando. E a maioria das pessoas, elas gravam stories como se todo mundo soubesse. Então, quando eu vou gravar algo, eu sempre dou uma introdução ou eu explico aquilo. Então, se eu fosse gravar o Planner pra hoje nos meus stories, eu ia chegar assim... eu criei um Planner chamado Conteúdo Perfeito, que ele é um manual para você saber o que postar todos os dias no seu Instagram e rastrear os seus resultados. Ele é muito prático, gente, olha só, e dentro dele tem um método, que é o meu método exclusivo, o Create. E o Create eu desenvolvi depois de estudar centenas de perfis. E aí eu tô utilizando o meu Planner para escrever o meu conteúdo do dia hoje, para me organizar na semana. Dá para entender muito mais. Nossa. Não dá? Porque eu tô explicando e eu estou introduzindo para as pessoas que não fazem a mínima ideia. E aí, até quando o Cadu aparece, eu chego assim, gente, esse é o Cadu, meu marido, eu tô sempre apresentando ele. Às vezes eu tô aqui na viagem, eu gravo ali o Cadu, e aí eu falo, gente, o Cadu, meu marido, pra deixar claro que ele é meu marido, em vez de só falar o Cadu, entendeu? É claro que nem todas as vezes eu vou fazer isso, mas na maioria das vezes eu faço. Justamente para que as pessoas tenham esse mínimo de introdução da história, elas não fiquem perdidas nos meus stories. Então, os seus stories, eles têm que ter um início, meio e fim. Por isso que, às vezes, você acha que precisa gravar seu dia inteiro e vai estar super chato. Na verdade, você basta contar uma história por dia. Basta escolher um assunto por dia e, durante o dia, você ir falando sobre esse assunto. Então, no roteiro, vocês vão perceber como isso fica mais fácil. E aí, eu tenho 20 roteiros, tá, gente? Eu criei o Super Stories, que é um curso que inclusive ele é dado como um bônus do Imagem de Influência para quem entra nas primeiras 24 horas no curso. E são 20 roteiros passo a passo, aplicáveis em qualquer tipo de perfil, em qualquer nicho. E ele ajuda você a multiplicar as suas views, gerar comunidade, te aproximar dos seus seguidores e monetizar o teu Instagram. Hoje eu vou dar um desses roteiros gratuito para vocês. E vou explicar com exemplos, com fotos, como escrever, tudo certinho aqui, tá? E quem entra no Imagem de Influência, que vai receber o Super Stories, amanhã, né, que é o grande dia que vocês tanto estão esperando para entrar, você vai ter todos os outros roteiros. Olha só como ela na plataforma. Isso aqui é do celular. Você consegue assistir pelo celular, assistir pela televisão, assistir pelo computador. Aqui a gente tem os 20 roteiros. E aí tem o vídeo, eu explicando como que você vai fazer. Tem a minutagem, né? Tudo bem certinho e tem o material de apoio para você acompanhar também. Então é bem completo para ser bem prático e fácil de você aplicar isso nos seus stories. Eu não vou mostrar muito, dar muito spoiler. Eu estou aqui mostrando só o início, mas tanto tem o material, quanto a minutagem, quanto o vídeo explicando como aplicar. E esses 20 roteiros, eles servem para todos os nichos e você pode repetir ele pelo resto da vida. Por quê? Eles são aplicáveis, eu vou dar um exemplo simples, eles são aplicáveis para loja, para prestador de serviço. Você vai falar desse copo aqui. Você consegue aplicar um dos roteiros, porque eles são roteiros adaptáveis, que você vai introduzir o seu assunto. Então, olha só sobre o roteiro que eu vou explicar para vocês hoje. Quais são esses 20 roteiros? O primeiro, que é o que eu vou dar para vocês hoje, é o História Antes da Divulgação, que é justamente para você divulgar algo nos seus stories, aprender a divulgar as coisas. O segundo, resolver treta dos seguidores. O terceiro, um quadro semanal. Quarto, bater meta. O quinto, consultoria grátis. O sexto, tutorial. O sétimo, indicação do coração. O oitavo, pauta quente. O nono, motivação. O décimo, resposta aos haters, que até os haters vocês aprendem a utilizar da forma certa no meu curso. E o 11, curiosidade. O 12, depoimento. O 13, desabafo. 14, desafio com análise. Desespero pelo conteúdo. Tema controverso. Novelinha, que eu amo esse. Analisar uma trend, provador e hobby do seu feed. Todos esses são os 20 roteiros que você consegue adaptar para todos os tipos de perfis. E é muito fácil de usar. Hoje você vai aprender o História Antes da Divulgação. Vocês devem estar, Lívia, pelo amor de Deus, como que eu faço para ter os Super Stories? E amanhã, tá? Depois da nossa super live, que eu vou te mostrar 5 formas de ganhar dinheiro no seu perfil, qualquer pessoa pode aplicar para já começar a ganhar dinheiro.
É a live de 8 e 7. Quando a gente terminar todo o conteúdo, que vai estar super rico e cheio de exemplos também, como vocês viram aqui nessa live de stories, você vai poder ser uma das 100 primeiras do Imagem de Influência. Ai, que emoção! Eu quero ver quem vão ser as novas imparáveis. Aqui atrás de mim, olha só, estão os planners das 100 primeiras. Esse planner aqui, as 100 primeiras vão receber em casa, impresso. Então você vai receber ele aí na sua casa para você começar a aplicar também o curso. Obviamente que no curso, gente, tem tudo isso, tá? No curso, os materiais de apoio, as aulas, tem tudo isso. O planner é para quem gosta de papel, eu adoro papel. Se organizar, escrever as metas, as estratégias, tá ali no meio do dia produzindo um conteúdo e tirar as dúvidas no planner, tirar as dúvidas no celular. Então é das 100 primeiras. Já se prepara porque acaba em minutos. Minutos, é muito rápido. Então na hora que eu abro, que é depois da live, quando terminar toda a live, na hora que eu abro, em minutos encerra as 100 primeiras. Então fica atenta, já se prepara para amanhã, para entrar no Imagem de Influência, tá? Então vamos começar aqui o nosso mega roteiro, história antes da divulgação. O contexto, eu já expliquei para vocês, né? Qual a importância do contexto para qualquer divulgação dos seus stories. E o passo 1, apague todos os seus stories. Deixa eu explicar isso aqui, que é uma polêmica. Polêmica. Muita gente, Lívia, eu tenho que apagar meus stories todo dia. Calma. Por quê? Deixa eu explicar por quê. Vocês viram, quem chegou agora talvez não entenda tanto, mas vocês viram que eu falei no meio da live que os seus 2 primeiros stories do dia são os mais importantes, que é o que vai decidir se a pessoa vai continuar até o final ou se ela vai parar ali naquele mesmo. E a pesquisa mundial mostra que a pessoa que chega no segundo stories, aí a pessoa que chega depois no 6º stories, a probabilidade dela continuar até o final é muito maior. Se a pessoa sai nos teus 2 primeiros stories, então assim, entendeu? Você perdeu a audiência e o Instagram não vai entregar. Por isso que tem dia que seus stories dão 100 visualizações e outro dia dá 1000. Dá muito mais, você fica sem entender o porquê. É porque os seus 2 primeiros stories do dia chamaram a atenção. Pode ser uma foto, uma piada que você contou, uma história. Pode ser uma situação inusitada, pode ser um mico que você pagou. E aí, quando você quer divulgar uma coisa que surge problema, porque você vai divulgar o produto e você já começa falando igual blogueira. Olha só, eu vou divulgar aqui pra você algo aleatório aqui. Tem aí essa garrafinha de água? Me dá aí. Não, aqui, achei um produto, pronto. Olha só aqui, minhas unhas que eu tava colocando agora. Eu tava colocando agora as unhas pra live, porque não deu tempo no salão. Essas unhas são unhas fake. Como que as blogueiras começam a divulgar um produto? Nos primeiros stories elas falam assim. Deixa eu me preparar pra ser blogueira. Peraí. Eu tô incorporando a blogueira, tô incorporando. Peraí, meu povo. Olá, meninas! Hoje eu recebi aqui, ó, as unhas da Kiss, minha super parceira. E olha que maravilhosa, meninas, elas são vermelhas, minha cor favorita. E é impossível não amar elas, gente, a embalagem é muito maravilhosa. Eu tô colocando aqui nas minhas unhas e assim, eu tenho certeza que vocês vão amar. Isso é blogueira. E aí, cara, todo mundo percebe que isso é uma propaganda. Todo mundo percebe que você tá forçando ali pra elogiar demais aquele produto. E aí a pessoa no primeiro stories do dia, ela já coloca o arroba da marca gigantes. Arroba Kiss Brasil, já quero patrocínio, hein, Kiss? Arranja aí umas... Arroba Kiss... É Brasil ou é New York isso aqui? New York. Chique. Arroba Kiss New York. Já coloca gigante na tela. Obrigada, Kiss New York, pelo mimo. Todo mundo sabe que é parceria, gente. Então, assim, o que acontece? As pessoas na mesma hora já acham que você não tá falando a verdade. Comenta aqui, enquanto vocês vão falando, eu quero ver se o que eu tô falando é verdade ou não. A blogueira chega na loja, ou no hotel, ou no restaurante. Olá, amores, olha só esse restaurante maravilhoso. Essa roupa com a modelagem perfeita no corpo. É incrível que todas as marcas que elas fazem parceria, a modelagem fica incrível no corpo. E assim, sempre veste super bem. Sempre veste super bem. Aí o próximo, nossa, mas veste super bem. Essa cor é a minha cor favorita.
Então é sempre assim, 1000 elogios, sem nexo e sem explicar a roupa, ou sem explicar o contexto. Olha só, a Nilvia falou aqui, eu já pulo. O Ellie tá rindo, o pessoal rindo, meu Deus, mico, eu passando. Oh, não vai mais passar. Não vai mais passar. A Cristina Vieira, verdade, bem assim. A Ana... Gente, a Ana é muito chique, ela mora na Austrália, eu não sei falar o nome dela, ela é violinista. Ana Moura. Bem assim. E falam também, gente, bem, pull stories, gente. Gente, pull stories? Como assim? Gente, pull stories? O povo manda pular. Eu pulo logo. Pois é, meu povo, é um mico isso. Então, eu já fui essa blogueira. Eu tenho que confessar pra vocês. É difícil, o sangue da blogueira de muitos anos corre. Às vezes eu tenho que me controlar pra não falar desse jeito. Eu juro. Aí eu tento me controlar pra voltar e dar informação de verdade pras pessoas. Pra não ficar aquela coisa muito blogueirice, né? Então, é muito importante que você mude a forma que você está apresentando o produto. Para que não pareça, né, que é só porque você está fazendo propaganda, mas sim porque o produto é realmente bom. Porque, obviamente, como vocês vão ser bons prestadores de serviço, bons lojistas, bons influenciadores, vocês só vão falar a verdade na história de vocês, né, meu povo? Pelo amor de Deus, nada de ficar divulgando coisa, pegando foguetinho, não sei o que, divulgando coisa que não presta. Então, vocês vão indicar boas coisas para que os seus seguidores confiem em você e para que eles te vejam como referência. E obviamente que se você está divulgando algo, mesmo que você esteja ganhando dinheiro com isso, que não há nenhum problema, porque a sua audiência vale muito dinheiro, por mais que você esteja ganhando dinheiro com isso, você vai estar passando credibilidade. Então isso vai ser bom para os seus seguidores e vai ser bom para as lojas que estão te contratando ou para a sua loja mesmo, já que você está vendendo seu próprio produto, se você tiver. Então, é por isso que eu estou te explicando que os 2 primeiros stories do dia, eles são os mais importantes. Por isso que você não pode postar qualquer coisa. Me dá dó, eu vejo o povo postando banner de festa, banner, coisa aleatória. Não pode ser. Os 2 primeiros stories do dia tem que ser mais interessante que o resto. Depois você vai postando coisa aleatória, mas os 2 primeiros tem que ser importantes. Então, por isso que você vai apagar todos os seus stories, que é justamente para que a retenção de saída diminua nos outros. Combinado? E agora o passo 2. Depois que você apagou tudo, você vai começar. Intencional na hora de postar. Então comece com imagem ou muito bonita, ou uma imagem impactante. Aquela imagem muito... que você vai parar. O que é isso? O que está acontecendo? Ou curiosa, relacionada ao tema do dia. Mas sem mencionar nada sobre o que você vai divulgar. Então, no caso, se é unha, né? Que eu tava falando pra vocês... Eu ia postar a minha unha, que tá aqui embaixo, isso aqui sem estar feita, toda acabada. No meu primeiro stories. A unha assim, toda acabada. Aí eu ia colocar assim, olha o estado da minha unha hoje. E escrever alguma coisa para as pessoas interagirem comigo. Quais tipos de unha colante que você me indica? Nem sei como é o nome dessas unhas. É louco, né? Inventar na hora. A unha adesiva. Quais tipos de unha você me indica pra comprar? Aí o pessoal ia começar a mandar stories. Porque as pessoas gostam de ajudar as outras. Elas gostam de opinar, dar pitaco, se meter, falar da vida dos outros. Por isso que BBB bomba. Então você tem que pedir a opinião das pessoas. Eu vou te dar um exemplo com imagem, certo? Falei o exemplo da unha. Vamos falar agora de um exemplo que é muito bom pra fazer também, que é algo relacionado ao seu nicho. Qual é o meu nicho? É você melhorar seu posicionamento de imagem e crescer no Instagram. Então, eu falo muito sobre o quanto a iluminação afeta nas câmeras, o quanto você pode ficar totalmente diferente. Então, essas 2 fotos, elas foram tiradas no mesmo dia, sem filtro, com a mesma maquiagem. A diferença é que uma tá com a mega iluminação, topíssima, e a outra eu tô com a iluminação errada, que faz essas sombras e aumenta meu nariz e o ângulo tá diferente também. E aí eu coloquei, esse foi o meu primeiro stories do dia. Você sabe tudo que afeta a sua imagem nas câmeras? Responda, já sei tudo do outro lado, eu quero entender. Então é uma imagem impactante, a pessoa dificilmente ela vai pular. Dificilmente ela vai ignorar esses stories, ela vai pelo menos parar pra ver o que é que eu tô falando, mesmo que ela não responda. Outro exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma aluna minha chamada Thaisa, que ela fala sobre skincare. E a Thaisa, ela tava fazendo divulgação de um produto. Olha como ela começou.
Olha a imagem impactante que ela utilizou para falar do tema dela. Então, se o nicho dela é skincare, o stories dela, basicamente todo dia, quase é sobre skincare. E ela vai misturando com coisas do dia a dia dela. E aí, a primeira stories era: você sofre com axilas escuras? Pausa. Pausa dramática, vou beber água. Então, o que acontece? Tanto você pode colocar uma comparação, como ela poderia ter colocado a axila escura e a axila boa. Ou você pode colocar só o problema, que também funciona. Suas fotos costumam ficar assim, ou você sofre com axilas escuras, não importa o que você faça. Lívia, eu sou nutricionista. Aí você bota a primeira imagem, a sua barriga, ela fica flácida. Ou depois que você acorda, sua barriga tá magra. Depois que você chega meio-dia, que você já comeu, sua barriga estufa. Então você vai pegar problemas da sua audiência. Lívia, eu sou dona de casa, eu não tenho nem audiência, pelo amor de Deus. Você vai definir seu nicho, amiga, porque sem definir seu nicho, você não vai conseguir ter ideia de conteúdo e aplicar as estratégias. Até dona de casa é nicho, tem vários alunos que são dona de casa. E elas falam de dicas da casa dela. Quando você vai lavar sua panela, ela sempre fica gordurosa? Você sempre pode aplicar isso aqui, não importa qual é o seu nicho, não importa o que você faça, sempre existe um problema para as pessoas que você pode resolver. Então, você sofre com axila escura, então aprende aí, ó, o primeiro passo, apagar todos os stories, e no primeiro stories, uma imagem impactante, e você vai colocar ou reações ou enquetes. Então, você pode colocar uma enquete, como foi o caso da Thaisa, ou uma reação para a pessoa responder ali, como eu coloquei no meu, tá? E agora, qual é o segundo stories do dia? Lembrando, não adianta, as pessoas fazem esse desafio, aí não funciona. Por quê? Porque elas não apagaram os stories e elas postaram isso aí no 10º stories dela. Você tem que apagar, você tem que seguir certinho o que eu tô falando. Não vai funcionar se você seguir só metade. O passo 3, segundo stories. Continua com imagem impactante dentro do tema e em seguida você vai pedir reações. Para dar efeito, essas reações podem ser pesquisas com a audiência. Vamos ver o exemplo aqui na prática, seguindo esse mesmo dia da Thaisa. Então, olha só. Ela fez aqui. Quem aqui quer dicas para clarear axilas e também saber o porquê isso acontece? Clica aqui e reage com olhinhos apaixonados. Se você quer que eu te conte. Você pode colocar metas para sua audiência também, que sempre funciona. Exemplo, se der 100 reações, eu vou contar. Lembrando que essas metas têm que ser plausíveis para o seu número de seguidores. Então, eu não sei quantos seguidores você tem, quantas visualizações você tem. Vamos dizer que você tenha 100 visualizações. Aí você pode colocar assim, se der 5 reações, eu faço. Porque eu não sei quantos seguidores você tem. Quando eu vou fazer no meu, eu peço 1000 reações, 2000 reações. Justamente porque eu coloco uma meta que eu sei que meus seguidores vão cumprir, tá? Lívia, as pessoas não interagem. Se você der um motivo para elas interagirem, elas vão interagir. Então, quem sofre com axila escura, é impossível a pessoa não querer que a Thaisa fale sobre. Porque ela foi na dor da pessoa, né? Quem não tem axila escura vai passar. Tá tudo certo, mas ela conhece a audiência dela. E aí, esse é o segundo story. Você vai falar um pouco do assunto e vai pedir pra pessoa reagir ali. Viu que ela não falou nada sobre o produto ainda, né? Repara. E aqui o passo 4, né? Qual o passo 4? O terceiro, o quarto e o quinto story. Você viu o primeiro e o segundo, agora o terceiro, o quarto e o quinto. Você vai começar a contar uma história inusitada, sua ou de um cliente ou de seguidor relacionada ao tema. Então, ela estava falando de axila escura, perguntou se as pessoas sofrem com esse problema, e aí ela começou a falar agora informações. Então, olha só, corre para ver se o seu antitranspirante, né, o seu desodorante, tem um desses nomes no rótulo. Aí ela colocou aqui os nomes químicos que pode ser que tenha no rótulo. Um monte de nome aí. Se tiver, largue ele. Ele não será bom para a saúde nem para o clareamento da sua axila. A pessoa já vai desesperada. Peraí. Deixa eu correr no meu banheiro e ver se meu desodorante tem esses agentes químicos, pelo amor de Deus. Para eu nunca mais usar e jogar isso no lixo. Então, ela tá dando informação científica, uma informação certa, pesquisada. Porque ela conhece sobre o tema dela, que é skincare, né? Ela não fala sem saber. E ela tá dando algo pra pessoa. Então a pessoa diz, caramba, nem sabia disso, agora eu tô descobrindo. E depois ela continua. A primeira coisa que pode estar escurecendo sua axila ou dificultando o clareamento da sua axila é o seu antitranspirante. Veja que ela usa muito texto. Ela sempre
coloca texto, ela sempre coloca imagens atrás para ficar o máximo de interessante possível. Porque lembra que 80% das pessoas assistem os stories no mudo. Então, se você tá só falando sem escrever texto, as pessoas vão pular. Por isso que é importante que você escreva texto. Então, ela fez o primeiro stories falando da dor. O segundo, ela perguntou se a pessoa queria que ela ajudasse. Ou seja, a pessoa autorizou ela a ajudar. O terceiro e o quarto stories, ela contou uma história, né? Ela ensinou algo relacionado ao tema. E só no quinto stories é que ela vem com a propaganda. Aí muda tudo, né, gente? Muda tudo, porque a pessoa já abriu a mente pro assunto. E aí ela vem. Então, eu indico esse desodorante da Bioterra Cosméticos, porque ele clareia, dura bastante, hidrata e possui alecrim, vitamina E, probióticos, melaleuca e alça-sus. Compre aqui pelo Shopee com o link dela. Olha só a diferença. Se ela tivesse começado os stories do dia já falando... gente, olha só esse super desodorante, maravilhoso, olha o cheirinho, delícia, perfeito, você tem que ter. O povo pulou, gente. Agora, como ela abriu tua mente pro assunto, e é um produto realmente bom, que ela usa, que ela indica, que é realmente maravilhoso, porque a Thaís, ela é uma aluna minha, todas as minhas alunas, né, gente, são de confiança. Se não for, puxa os cabelos. Você tem que indicar algo que você acredita, porque a pessoa vai comprar e vai te mandar feedback. Aí ela vai começar a indicar teu perfil pras amigas, vai dizer, cara, comprei um negócio que a influenciadora falou ali, top, viu? Aí ela continua. Depois que ela fez a propaganda, ela continua dando dica. Segunda dica, depois que você aprendeu aí que um desodorante não pode ter agentes químicos, ele tem que ser um desodorante natural, como esse que ela indicou, né? A segunda dica é você esfoliar suas axilas, pode ser com bucha, e depois continua aqui dando as dicas para as pessoas, porque ela não vai só jogar publicidade, tchau, né? E aí a terceira dica é utilizar todas as noites o creme clareador nas axilas, uma das melhores receitinhas que eu já fiz no feed, traz um resultado caramba. Esse aqui é um creme que ela ensina um tutorial no feed dela gratuitamente. E aí, gente, olha a diferença, né, que dá no resultado. E aqui, depois, o que você pode fazer para continuar? Você vai mostrar as melhores opiniões e dicas dos seus seguidores que falarem com você no direct e responder elas em público. De preferência, não coloque só opiniões que concordam com você. Coloque alguma que discorde, porque é muito fácil você colocar só gente que concorda contigo. E aí você vai trazer a explicação nos stories do porquê que essa opinião é errada, ou não, ou porque a opinião tá certa, e gera mais debate no seu direct. Então, sempre trazer seus seguidores para conversa no stories. Isso é muito massa. Então, às vezes eu tô aqui dando conteúdo, aí eu vou falar assim, você sabia que a média de visualizações dos seus stories é só 5% dos seus seguidores? 4% dos seus seguidores? O pessoal vai começar, não. Eu digo assim, quantas visualizações bate nos seus stories? A pessoa vai começar a falar, 100, 200, 300. Ah, Lívia, eu tô passando por isso, não sei o que, não sei o que. Aí eu tiro o print do que a pessoa falou, venho pro stories e comento publicamente aquilo. Você pode tirar a foto do seu seguidor, né? Pra ele não aparecer, e comenta, isso gera mais assunto. Aí mais gente manda direct, querendo se meter na história. Ah, ela tem que testar tal coisa. Ah, não, já fiz isso, já passei por isso. E aí você consegue fazer um dia inteiro de stories com um único tema. Era clarear as axilas, o tema dela. Entendeu? Então, assim, é importante que você aprenda que, cara, ela não precisava nem estar com um dia interessante pra fazer isso. Então, como que ela fez isso? Ó, ela colocou aqui um feedback que eu recebi agora. Sim, o creme para clarear que você me ensinou aqui, eu fiz e melhorou 70%. Ou seja, ela pegou um comentário, um direct que recebeu, isso é uma prova social do que ela tá falando funciona. E muito importante ter essas coisas sempre. E o que é que a Thaisa conquistou, né? A Thaisa entrou num curso, vou até colocar aqui pra vocês, ela tinha 90 mil seguidores, ou seja, ela já era uma influenciadora com um tamanho de seguidores. Pra você ver que o Imagem de Influência vai desde quem é iniciante, tá começando do zero, para pessoas que já têm número de seguidores, já tem engajamento, mas quer aprender mais sobre o Instagram. E olha o tanto de coisa que ela conquistou fazendo as coisas com estratégia, gente. Tá dando pra ouvir? Deixa eu botar aqui no... Vê se tá dando pra ouvir. Então eu vou narrar pra vocês. Extremamente perdida e não ganhava dinheiro. Foi... Vou botar de novo. Bem rapidinho o vídeo. Oi, sou Thaisa, aluna do Imagem de Influência há mais de um ano e foi a melhor decisão da minha vida que mudou minha realidade. Há um ano atrás eu tinha 90 mil seguidores, porém muitos deles eram desqualificados porque eu só viralizava
viralizava e não tinha o mínimo conhecimento. Isso porque eu achava que era só gravar vídeo e viralizar que tava feito. Atraía um público desqualificado, não sabia o que fazer, ficava extremamente perdida e não ganhava dinheiro. Foi aí que eu comprei o curso da Lívia, apliquei exatamente tudo, virei referência na minha área e no meu nicho também, atraindo marcas como Skelt Bourbon Cream, Actine, The Darrow, Rica, Garnier e até a Clinique, que é a marca com maior autoridade de skincare do mundo. Isso sem contar o TikTok e o Quai, onde eu ganhei mais de 400 mil seguidores, ganho em dólar e outra coisa, faço parte do time do Pinterest Brasil, onde eu sou verificada. Isso porque eu aprendi a fazer conteúdo de qualidade e ter uma identidade visual muito bem formada. Se antes eu guardava meu dinheirinho do lanche, que era R$5 por mês, pra no final do mês eu poder sair e ter dinheiro, hoje eu faturo 4 a 5 dígitos por mês com 19 anos. Ei, solta isso. Eu não aguento. Gente, ela tem 19 anos de idade e tá faturando 4 a 5 dígitos por mês. Pra quem não sabe o que é isso, 5 dígitos por mês, vamos fazer as contas aqui. É o quê? É R$10.000. Mais R$10.000 por mês. Então, assim, 5 dígitos, quando a gente fala dígito, é dos números, né? 6 dígitos é quem fatura mais 100 mil. 4 dígitos é quem fatura... Não, meu cérebro já bugou, foi tanta fórmula que eu... É o quê? 4 dígitos mais de 1.000. 4 dígitos é mais de 1.000 e 5 dígitos é mais de R$10.000. Então, é engraçado, porque ela tem 19 anos, ainda tá estudando, passa o dia inteiro lá estudando pra ir pra faculdade. E à noite que ela gravava o conteúdo, de madrugada que ela grava o conteúdo. E o pessoal da casa dela, da família dela, ficava, para com isso, querendo ser famosa e não sei o quê. Tem que se conformar com a vida que tem. E ela me contava, tipo, eu nunca me conformei. Eu sabia que eu ia mudar de vida, que eu ia ganhar dinheiro, que eu ia ser empresária, que eu não ia estar naquela realidade que eu tô. E é muito massa ver uma menina de 19 anos saindo na frente, estudando, aplicando, assim. Eu já vi elas cadernos de anotação, igual você tá anotando hoje, que tá prestando atenção aqui na nossa live, era caderno de anotação, com um monte de coisa, e aplicando tudo ali. E persistindo em ter um conteúdo de qualidade. Então, assim, ela fala, putz, eu juntava R$5, que era o meu lanche que meus pais me davam, e agora eu compro minhas coisas, eu pago minhas coisas, eu tenho esse faturamento aí, mesmo muito nova, mesmo sem nem estar na faculdade. E isso é muito incrível, tudo por causa de um conteúdo top. Um conteúdo top. Então, assim, ela tinha 90 mil seguidores no Instagram, conseguiu chegar em 200 mil, e no TikTok, 597 mil, tem no Kawaii, ela foi verificada pelo Pinterest, etc. Ela aplica o que eu ensino. A mesma coisa que ela posta no Instagram, ela posta no Kawaii, ela posta no Pinterest, ela posta no TikTok. Então, o que você vai aprender a crescer no Reels, a aplicar no seu perfil do Instagram, você também pode aplicar nas outras redes sociais para crescer, tá? Porque você vai aprender a chamar a atenção das pessoas e prender ela nos seus vídeos, que é o que toda pessoa quer. Então, eu quero te mostrar aqui, olha as pessoas que aplicam Super Stories. Só para contar para vocês um pouco da minha evolução nos Stories. Garganta gata. Tenho muita vergonha de aparecer falando, mas depois da aula de como perder o medo de gravar, decidi que ia aparecer com vergonha mesmo. Linda. E praticamente triplicou as visualizações e as interações, então nem se fala, eram praticamente inexistentes. Então minha dica para você que ainda não começou a colocar em prática, vai com vergonha mesmo. Vai mesmo sem ser perfeita. A perfeição vem com a persistência. E se eu conseguir só criando coragem para aparecer e usando as dicas, você também. Sei que ainda estou longe de atingir meu objetivo, mas com certeza estou no caminho e gradativamente vou evoluindo cada dia mais. Lê os outros aqui pra mim, mãe, enquanto eu bebo água. Bem alto para nos ouvirem. Tá desativado. Ok. É só ler. Bom dia, meninas. Só compartilhando. Fiz o primeiro Super Stories ontem e praticamente triplicou as visualizações. Geralmente fico numa média de 1.100 a 1.200 visualizações diárias. Muito top. Então, olha só aqui. Olha só. Uma médica. Eu tô amando muito. A Beatriz Teves. Tô amando muito Super Stories. Criei um quadro toda segunda de consultoria grátis e consegui mais 7 consultas a partir desse quadro. Aqui vocês têm me ajudado muito também na criação de conteúdo. Vou me espelhando em um e outro, adequando no meu nicho. Isso aqui é a comunidade das imparáveis, tá? Que eu tenho comunidade tanto no Facebook quanto no Instagram, para que elas façam amizades, para que elas dêem opinião no conteúdo da outra, para que elas façam collab juntas, etc. A outra aqui é a Diastas Personal. Ela é uma personal de Diastas e ela falando aqui, ó.
Terminou com 1.425 visualizações em 24 horas, usando a técnica da Lívia. Assim, só com uma dica dela. Só com a dica dela. Ainda tem mais 19 dicas de stories. Então, assim, muito top, né, gente? Você pode aumentar suas visualizações. Eu quero que vocês apliquem esse roteiro. E tem mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês sobre automatização. Vocês perceberam esses últimos dias que eu peço pra vocês comentarem uma palavra? Ou no meu post, ou nos meus stories. Não sei se você foi uma dessas pessoas que recebeu um direct meu. Então, o que é isso? Isso aí é uma nova coisa que vai inclusive entrar agora no Imagem de Influência e no Super Stories, né? Que é um curso bônus só sobre Stories. Que todo mundo que tá no Imagem de Influência nas primeiras 24 horas vai receber esse curso de Super Stories. E existe um tipo de automação de suporte, que é o quê? Resposta. Não é para você ganhar seguidor, ganhar curtida, nada disso, porque você não pode. Aplicativo, gente, que promete te dar seguidor, não vai nisso, porque você vai bloquear teu perfil. Aplicativo de curtida, gente que tenta te vender essas coisas, não vai nisso, porque isso é péssimo, isso acaba com o engajamento, ok? Isso vai destruir teu perfil. Só que existe algumas ferramentas de suporte, que é para você responder às pessoas de forma mais rápida. E olha só aqui. Eu fiz um stories pedindo para as pessoas responderem a frase, eu quero monetizar. E eu prometi algo, né? Então assim, ó, você quer saber como monetizar e tal, o seu perfil que tem a ver com o meu nicho? Recebi 1.736 directs. E ele responde automaticamente para essas pessoas, para elas não ficarem sem resposta. Então eu dava a resposta, ó, eu vou dar uma aula gratuita com as 5 formas de como ganhar dinheiro com o seu perfil, que é a live de amanhã. Independente da sua profissão, para assistir, se inscreve nesse link, será nos dias 16 a 19, às 8 e 7. Esse é o link para você participar. Então, imagina para eu responder 1.700 directs. Óbvio que quando vocês me mandam uma pergunta normal, aí sim, né? Eu respondo. Mas, se eu fosse responder só esse de querer monetizar, ia demorar muito tempo. Muito tempo, muito tempo, muito tempo. Além disso, dá para você fazer isso nos seus comentários também. Então, olha só. Esse era um post que eu falava sobre onde começar no Insta e eu dizia no final, se a pessoa queria receber tal coisa, ela tinha que comentar código. Quando ela comentava código, imediatamente aparecia no direct dela um texto, que era falando para ela se inscrever no código de engajamento. E você também consegue colocar para que sua resposta de comentário vá automática. Então, todo mundo que comentava código já ia automático resposta. Olá, imparável. Olha o seu direct que tem uma mensagem minha pra você e um coração. Pra que a pessoa fosse no direct conferir. Então você conseguia deixar lá os dois já pronto. Os dois pronto. Pra que você não ficasse um por um respondendo. Isso é uma forma de você. Lembra que eu falei? O que é que faz as visualizações de um Stories aumentar? É a retenção e 2, as interações. Então a retenção é ser interessante para aprender até o final. E as interações é a quantidade de compartilhamento e resposta no direct que você vai conseguir ter. Então, vocês viram o caso do post da Thaisa e do meu post que eu dizia pra pessoa reagir, não é mesmo? Aí, esses stories vão ficar sem resposta, né? Então, você pode fazer isso automático, na mão. Você pode fazer respondendo um por um. No início, você não vai ter tantos assim, né? Acabou minha água. Minha voz, ó. Vocês sabem que eu tô gripada. Desde segunda eu tô dando o meu máximo pra estar aqui nas lives com vocês. Então, tenham paciência com a mentora de vocês, a imparável de vocês. Porque nem gripada eu paro de fazer live. E eu já tinha marcado nosso compromisso e eu jamais ia deixar, né? Tá bom, obrigada. Então é live e tossindo mesmo. Depois de 1 hora falando, a garganta vai embora. E aí, gente, é isso. Então, assim, isso é uma das coisas que eu vou ensinar também a você, que não tem muita paciência de estar respondendo um por um, de estar lá nos comentários. Eu vou ensinar isso também no Super Stories, tá? Como você fazer isso para ser muito mais prático também. E claro que muitos você vai ter que responder na mão. Por quê? Porque para gerar conexão com seus seguidores. Não só ficar na resposta automática, que as pessoas gostam de uma resposta bem mais pessoal. Então, assim... isso aqui é sobre a publicidade, né? Se você, depois que você mostrar tudo, mostrar o conteúdo, aí sim é que você vai trazer o produto. Vocês entenderam a diferença? Comenta aqui pra mim quem entendeu a diferença de mostrar o produto no início, já colocando o arroba na marca, a publicidade, e de mostrar o produto no final.
Fala aqui pra mim. Mozinho vai lendo aí. Top demais. Doutora Tainá. Elaine, show de bola. A gata no papel. Valadares, sim. Aprendi demais, Nayara. Tairine, eu entendi. João, eu entendi. Sara, eu entendi. Bárbara, amei demais a aula de hoje. Então, ó, é exatamente isso. Quando você traz essa história, sempre, gente, resolvendo um problema da sua audiência. Então, tô vendo pessoas aqui. Ai, dá um exemplo de odontologia. Quem sabe qual o problema dos seus clientes é você. Então, se você é dentista, todos os dias chega no seu consultório pessoas com problemas. Doutor, eu tô sentindo... Doutor... Não é? Se você vende produtos na sua loja, todo dia vai chegar esse cliente na sua loja dizendo assim: eu nunca acho uma calça que cabe em mim. Se você não vende nada, se você não tem cliente ainda, você vai perguntar pros seus amigos. Eu lembro que quando eu não tinha cliente, por exemplo, eu não sabia quais eram as dúvidas das pessoas que queriam crescer no Instagram. Por quê? Eu já sabia como crescer no Instagram, só que eu não tinha pessoas ali que pra mim já era óbvio. Tudo sobre crescer no Instagram pra mim é óbvio. Quando a pessoa me pergunta: Lívia, eu tenho que usar hashtag ou não? Pra mim é uma pergunta boba. Porque pra mim é óbvio, mas pra maioria das pessoas não é. Quando a pessoa chega pra mim: tem hora pra postar? Pra mim a pessoa tá perguntando assim se o céu é azul. Só que pra pessoa que tá chegando agora, que não sabe muito sobre esse mundo, pra ela é algo que ela não sabe. E aí eu não tinha como saber quais eram as dúvidas das pessoas se eu já sabia de tudo. Porque eu já estava há muito tempo no mercado. Eu comecei a perguntar para as pessoas na rua. Perguntar para as minhas amigas, para minha irmã, para o meu marido, para as pessoas. Ei, quando tu vai postar algo, qual é a tua dúvida? Tu sabe o que fazer? A pessoa começa a te falar as coisas. Elas mesmas começam a te falar. Você tem que ser uma pessoa que escuta mais, tá? E uma pessoa que fala menos. Jéssica, tô de um jeito nessa live que os olhos nem piscam. Ai, que bênção! Não tem que piscar, eu limpando meu nariz. Eu limpando meu nariz e os olhos nem piscam. Isso aqui é amor. Então, entenderam? Você vai começar a analisar os seus clientes, as pessoas próximas de você, os seus amigos. O que é que elas querem saber? E a partir disso, você vai começar a entender essas dores. E a partir disso, você sempre vai ter assunto nos seus stories. Óbvio que a gente tem a estratégia, mas essa dica que eu tô dando pra vocês aqui já é uma dica gratuita que, cara, muda a vida. É um conhecimento gratuito que muda a vida, tá? Então, para que vocês entendam, pra você não há teto e não há andar, bebê, está tudo, absolutamente tudo na sua cabeça, tá? Se algo tá errado, se você falhar, tá tudo bem, porque você ajusta e continua. Isso é ser um imparável de verdade. Vocês veem que eu coloco aqui imparável, chamo minhas alunas de imparável, o meu filtro é imparável, mas vocês não sabem o porquê. E ser imparável é justamente a pessoa que entende que o problema não tá nela, o problema tá no que ela não sabe, no que ela não fez ainda. Então, se ela não sabe algo, ela vai lá atrás de saber como fazer. A partir de hoje, vocês não serão mais as mesmas. Vocês não vão olhar mais para os stories de vocês do mesmo jeito. Vocês não vão olhar mais para os stories das pessoas famosas do mesmo jeito. Vocês vão começar a analisar. Você não pode ser uma telespectadora, você tem que ser protagonista. Então você tem que parar de olhar as coisas de qualquer jeito. Então amanhã vai ser o código da monetização. Se sua cabeça explodiu com o que você aprendeu sobre algoritmo, stories e reels, imagina sobre como ganhar dinheiro. Eu acho que é uma das coisas que eu mais vejo mitos no Instagram, das pessoas totalmente perdidas, sem saber como fazer. E eu vou lhe mostrar 5 formas práticas de você começar a aplicar isso no seu perfil. Não importa qual a sua profissão, não importa se você nem nicho tem. Você vai ver 5 formas práticas que você vai começar a pensar nelas para já começar a aplicar na sua estratégia. Então vai ser amanhã, às 8h07, ao vivo, não vai ficar gravada. Se você perder, você não vai conseguir faturar com o seu perfil, porque você não vai saber como fazer. Então esteja aqui amanhã, inclusive, tá? Hoje, o nosso último desafio do iPhone é o quê? Lívia, qual o desafio para quem está participando do iPhone? O desafio é o seguinte. Deixa eu dar um aviso importantíssimo para quem chegou no final e não viu. Lívia,
eu quero o Planner Conteúdo Perfeito. Então, amanhã, depois da nossa live de monetização, que eu vou lhe mostrar 5 formas, conteúdo topíssimo, 5 formas de você monetizar o seu perfil, eu vou abrir as vagas do Imagem de Influência, que é o meu curso onde você fica acompanhada por mim o ano inteiro, tá? E aí, você vai receber todo o conteúdo do curso ali, em 2 meses você já tem assistido tudo. E aí você vai começar a praticar, aplicar, ver o crescimento do seu perfil e vai continuar podendo tirar dúvida comigo. E como essas dúvidas, toda semana eu abro uma live só para alunas no Instagram fechado e tiro as dúvidas das alunas e tem também o suporte por direct, que elas podem ficar mandando mensagens. Eu não tenho como responder meus directs particulares, vocês viram que eu recebo mais de 1000 directs por dia. Então a gente foca em responder os directs das alunas, obviamente, né? E zerar todas aquelas dúvidas ali em 24 horas. Então elas sempre são respondidas. Quem é imparável aqui pode falar disso. E o Planner Conteúdo Perfeito vai ser dado, olha só, como mega bônus para as mais rápidas, aquelas que são super comprometidas, aquelas que realmente querem se tornar imparáveis. E as 100 primeiras vão receber ele em casa. Eu tô com eles aqui, tá? E aí, acaba em minutos. Então, se você já sabe que vai entrar, como eu já recebi várias mensagens no meu direct, tô há meses esperando esse curso. A última vez que eu abri turma do Imagem de Influência foi em agosto de 2022. Ou seja, faz mais de 6 meses. Então, eu demoro para abrir turma. Por quê? Porque eu me dedico à turma. Eu quero que elas cresçam, eu quero que elas tenham resultado. Então, eu não fico abrindo o tempo todo. Então, foi em agosto do ano passado. Se você não entrar nessa turma, não tem previsão de abertura. E aí você vai passar mais o ano todo sem saber o que fazer, né? E aí as vagas encerram normalmente em 24 horas, porque é muito rápido, tem limite de vagas, para que a gente consiga acompanhar essas alunas aí durante o ano, nas nossas lives de dúvida e o suporte no direct. Entenderam? Amanhã eu vou explicar tudo sobre o curso, tudo que tem nele, todos os módulos, tudo que você vai receber. Não fique preocupada que amanhã você vai saber, pra mim eu não sei, etc. Combinado? Então, no final da última live amanhã, eu vou abrir as vagas, fica preparada. Já, corre aí pra ver como, né, que você vai fazer e está pronta pra não perder o planner. Lívia, o desafio do iPhone que eu tô participando, como que eu faço pra saber qual é o desafio? 1 e o 2, tá no grupo de WhatsApp. É só entrar no link da bio e se inscrever se você ainda não tá. Tem lá os desafios 1 e 2 no PDF, que você recebe gratuito, um e-book gratuito pós-live. E você vai fazer o roteiro de stories ensinado na live de hoje. Você vai adaptar para o seu nicho. Também tem no PDF, também tem no e-book, que eles enviam agora à noite no grupo. E aí você vai... eu perdi uma parte da live, você consegue ver. E enviar no formulário liberado no grupo de WhatsApp o print do seu stories aplicando a técnica. Então amanhã, até que hora, gente? 18. Até às 18 horas de amanhã. Você vai poder mandar. 18 horas, não é 18 e 1. Que foi? Pode responder a única dúvida, os 3 até amanhã. Olha só, o pessoal aqui falando. Pode responder os 3 formulários até amanhã, às 18 horas. Lívia, não fiz desafio 1 ainda, não fiz desafio 2, não fiz desafio 3. Amanhã você pode completar todos e responder o formulário para ganhar o iPhone 14. Como que vai ser? A gente vai separar as pessoas que responderam todos os 3 desafios. A lista de pessoas que responderam, acredite, gente, são poucas pessoas. Por quê? A maioria das pessoas não são compromissadas. As pessoas dizem, eu quero crescer no Instagram, quero bombar, mas elas não têm um mínimo de compromisso, um mínimo de paciência para nada. Então você pode ter certeza, se você cumprir o desafio, você vai ver resultado no seu perfil e também você vai concorrer ao iPhone, tá? Então participe e... não se esqueça que eu vou postar um post agora e eu quero que você comente lá o resumo da nossa super live de hoje, que eu vou fixar os 3 que forem mais legais, tá? Falando eu sou imparável. Eu te vejo amanhã para aprender a ganhar dinheiro no Instagram, que é a melhor coisa. Seu trabalho tem que ser recompensado. Um beijo e fiquem com Deus. Nossa foto. Fiz várias poses para vocês, né, meu povo? Um beijo. E fiquem com Deus até amanhã.